Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review e dessa vez de um fone que faz tempo que eu tô querendo ouvir. Moondrop Blessing 2. Bom, para quem me conhece já sabe que eu sou fãzaço da Moondrop. Primeiramente falando que eu acho que faz uma marca de áudio ser boa no mundo bastante concorrido que a gente está agora, principalmente Hi-Fi, para mim é consistência, né? A Team Audio, por exemplo, eu sempre comento, cara, que foi uma marca que morava aqui no meu coração, bicho, amava Team Audio, principalmente pelo T2 e P1, mas cada vez cai mais no meu conceito por falta de consistência. Seja por filosofia de som, né? Você tem marcas com uma filosofia muito escrachada, como o Bear Dynamic com seus agudos, Sennheiser com seus médios, e a Team Audio, para mim, perdeu essa identidade, né? Quanto qualidade, né? Quando você tem um fone bom, outro ruim, um bom, um ruim, acaba virando uma roleta russa e você não sabe o que esperar da marca. Mas a Moondrop dificilmente faz fones ruins. Eu não pude testar ainda os over-ear que dizem que ficaram meio duvidosos, mas falando de in-ear, dificilmente a Moondrop erra. E eu não tinha ouvido nenhum in-ear high-end da Moondrop. O Blessing foi o primeiro. E posso dizer que gostei bastante, começando com a construção. Bom, alguns pontos. Primeiro, o Moondrop Blessing que está aqui não está completo, tá? Eu não tenho todos os acessórios, eu comprei já usado, ele está com case, fone e cabos, então nem as ponteiras originais eu pude testar. Tirando isso, outro ponto, não é um fone barato, é um fone que custa R$ 1.700 atualmente com a cotação do dólar, mas é um fone que eu acho que entrega muito pelo valor, porque assim, eu já ouvi alguns in-ears high-end, Fio FH9, Mesh MK2, Audio Dream Motos e tem mais algum outro que está fugindo da minha memória e todos são bem mais caros que o Blessing 2 e na minha opinião o Blessing 2 está brigando ali pau a pau, mostrando que é sim um in-ear high-end. Então você já pode esperar mais ou menos isso, um fone high-end. Se a Moondrop manda bem nos low-end em construção, num high-end ela vai mandar mais ainda. As shells são lindas, acrílico de altíssima qualidade, um faceplate de metal, um cabo que para mim é de ótimo gosto, não é aquele cabo grosso, robusto que algumas marcas querem colocar para chamar atenção, um cabo delicado, é um cabo bonito, elegante, não embola, não tem microfonia. Porém, eu tenho um sério problema com Blessing em conforto. Cara, assim, como reviewer, uma das coisas que mais me incomodam é quando eu tenho que testar o fone, principalmente um fone hypadíssimo igual ao Blessing 2, e eu tenho dificuldade por conta do conforto. Cara, o conforto é subjetivo. Eu testei o fone e minha orelha simplesmente rejeitava ele ficava caindo, as ponteiras ficavam na minha orelha, ele tem um bocalzão gigantesco, é difícil até de botar ponteira nele. Isso é um erro de construção. Porém, o Bruno, que é um cliente meu que está querendo comprar o Blessing, viewer do canal também, testou o Blessing 2 aqui e ele falou que foi um dos fones mais confortáveis que ele já usou. A gente sabe que in-ear é bastante subjetivo, mas passando a minha experiência, eu tenho um canal auditivo pequeno, uso ponteiras pequenas, é um fone muito grande e incomoda bastante. Se você tem orelhas pequenas, pode fechar a review, infelizmente. Não fecha não, vê até o final. Mas pode deixar de cogitar a compra porque vai ser desconfortável. Então eu tive essa experiência bem ruim quanto ao conforto, mas o restante da construção é muito bem feito. Um cabo de qualidade, uma case muito boa, shells muito bonitas, elaboradas. Você consegue ver os canos saindo dos drivers e separando o som até o bocal e dividindo o som, o que é sensacional, assim, é um toque que chama bastante atenção quando você pega ele na mão. Em construção eu não tenho do que reclamar, tirando o fato de que eu não consigo ficar com o fone mais de 10 minutos e foi uma tortura usar ele. Partindo para o som do Blessing 2. Cara, eu caí de paraquedas no Blessing 2, mais ou menos também, né? Porque a Moondrop, como eu disse, é uma marca muito consistente, que tem uma filosofia de som muito clara, que para mim é a Harman Target e a Diffused Field. Alguns fones eles usam a linha Diffused Field, tipo o Moondrop SSR, com uma elevação no Pina Gain, bem escrachado, você vê que é um fone neutrão com as vozes para frente. E a maioria dos fones da Moondrop já é um Harman Target, como o Ario, Starfield, que é o mesmo fone, né? E afins. O Kato eu não ouvi, que
que é o quê? Um subgrave elevadinho, um agudo um pouquinho elevado e o pinna gain também. Então você tem uma sonoridade bastante natural e divertida, não é aquele neutro chato, sabe? Aquele neutro sem sal, sopa de chuchu, não. E o Blessing parece que é um pouquinho da mistura dos dois, porque ele segue uma Harman Target para mim, bem clara, só que é uma Harman Target menos agressiva que nos seus fones mais baratos. Ele não tem tanto grave, sabe? Ele não tem tanto agudo, não é tão em V, ele é um fone mais neutrão. Ele é uma Harman Target mais refinada. E assim, bicho, que fone, hein? Já tenho que falar aqui pra vocês, que fone. Como eu disse, eu ouvi o Motus, por exemplo, que custa ali seus 4 mil, ouvi o Mesh MK2, que custa seus 7, 8 mil, ouvi o Fio também, FH9, acho que esse é o nome daí, a review, que custa lá seus 4 mil reais, né? E o Blessing não faz tão feio frente a eles, né? Inclusive, quem me vendeu o Blessing foi o Iramário, que adquiriu o Fio FH9. Ele me disse, ó, cara, eu tô indo pro Fio FH9 porque eu achei a sonoridade da Fio incrível, mas o Blessing foi um dos melhores fones que eu ouvi. Eu só achei ele um pouquinho sem graça e eu vou ter que concordar com ele nisso, a gente vai chegar mais nisso em som. Porém, que fonezinho, cara. Pela faixa de preço ele toca muito. Começando com os graves. Os graves são bem julgados, ele tem uma leve elevaçãozinha. Quando eu falo leve, é bem leve. Nos médio graves você sente um piquezinho a mais, mas eu acho que para a maioria dos usuários vai faltar grave. Ele não é um fone gravudo, ele é um fone com um detalhamento incrível, espacialidade assombrosa, mas o foco dele não está nos graves. Mas os graves que tem aqui são de ótima qualidade. São graves de muito respeito, assim, quando você compara com fones mais baratos ali dos seus 100, 150 dólares, você nota assim que existe uma velocidade, um timbre mais realista e natural e é bastante impressionante. Porém, eu acho que algumas pessoas vão sentir falta de chão, talvez, nesses subgraves, e eu senti um pouquinho de falta de dinâmica. Não é aquele tipo de grave que bate e te empolga, que vai pra frente, sabe? É um grave um pouco mais comedido, né? Vamos usar essa palavra, comedido, mas muito neutro e muito refinado. Tecnicamente não tem do que falar. Partindo para os médios, você tem médios encantadores, cara, muito neutros, com uma leve, para mim, uma leve elevação nos médio agudos na região das vozes, que já é esperado para mim vindo da Moondrop. Então você tem médios neutros, lineares, abertos, transparentes, com a voz um pouquinho para frente. Ele beneficia principalmente vozes femininas por conta dessa elevação nos médio agudos. Cara, fica de uma doçura incrível vozes femininas dele. Ele prioriza também acordes, né? Violão, violino, um piano fica muito bonito nele porque ele tem essa elevação que traz um brilho, uma textura, um detalhamento muito alto para essa região. Já os médios mais graves, as vozes masculinas, né? Um corpo de um violão mais pesado, um acorde mais pesado, não tão fino, ele não prioriza tanto e ele dá um certo tom de leveza para a música que é muito bem-vindo. Mas às vezes eu acho que falta um pouquinho de peso, inclusive esse subgrave seria bem-vindo. E nos agudos, cara, você tem assim, bicho, que coisa impressionante. Os agudos dão as mãozinhas assim ali com aqueles médio agudos e eles vão brilhando, vão dando detalhamento, palco sonoro, todas essas coisas legais, né, que um agudo bem feito faz, cara. É um fone que pra mim é neutro, bastante neutro, pra um pouco brilhante. Não incomoda de forma alguma, eu acho que inclusive esses agudos são um tempero bem-vindo, né? Senão ele ia ficar realmente sem sal, mas como ele tem esses agudos um pouco elevados e médio agudos, bicho, é muito detalhado, cara, é muito detalhado. Em detalhamento ele é comparável com o Motus e com o Fio. Com o Mesh MK2 não, porque o Mesh MK2, cara, aquele fone já é de outro mundo. Mas em detalhamento ele peita esses dois fones, é surpreendente. Eu usei por vários meses um 7Hz Timeless, que é um fone de R$1.000, não é um fone barato, e para a faixa de preço de R$1.000 é um dos fones mais detalhados que tem, um planar magnético absurdamente detalhado. E o Blessing deita e rola em cima do Timeless em detalhamento, cara, é um detalhamento muito alto. E outra coisa, que palco sonoro aberto. Bicho, eu tô com o Celestia aqui, que tem um palco bem enclausurado, um palco bem fechado, mas ainda assim é um fone over-ear. E quando eu boto o Blessing nos ouvidos, a sensação de respiro é incrível, cara. Parece que
Parece que é o oposto, que eu tava ouvindo um in-ear claustrofóbico com Celesti e botei um over-ear aberto, mega espacial, tipo um Hi-Fi Man Ananda. A espacialidade não parece de in-ear. E essa é uma coisa que eu notei em fones mais high-end in-ear, tanto no Phil FH9, quanto no Motus, quanto no Mesh, quanto no Blessing. O palco não parece de in-ear, cara, é muito aberto. E bicho, você tem esse som neutro, delicioso, muito detalhado, com um palco gigantesco, uma imagem extremamente precisa, inclusive não só lateralmente quanto camadas de som vindo para frente e para trás. E eu comecei a ouvir o Blessing 2 e eu me lembrei de um fone que eu não ouvi. Como assim? Cara, eu me lembrei do Audio Dream AD8, me veio uma nostalgia, cara. Audio Dream AD8, para quem não conhece, foi uma das melhores reviews do Leonard Drummond do Mind the Headphone para mim até hoje. E eu lembro magicamente de ver essa review quando ela lançou, acho que tem o que, 5, 4 anos atrás, e na época eu usava só casezinho, só fone de 50 pila. E eu ficava imaginando o som do AD8, cara. Quando o Leonardo falava, pô, se cai uma folha na gravação, você ouve. A transparência é incrível, é um fone muito neutro para brilhante, com um detalhamento impressionante, um palco gigantesco. E eu achei isso aqui no Blessing. Eu posso estar falando completa besteira, inclusive o Leonardo deve ter ouvido o Blessing 2. Me corrige, cara, se eu estiver errado. Mas, cara, o que eu tinha imaginado do Audio Dream AD8 eu encontrei no Blessing 2. E foi uma experiência incrível. Tirando o conforto, que foi uma porcaria, eu consegui usar o fone por uns 10 minutos e tinha que tirar, o som foi incrível. E bicho, primeiro de tudo, né, se você viu até aqui, deixa um like, se inscreve e comenta, pelo amor de Deus, vamos elevar o canal, ele tá crescendo, tá legal, tô fazendo mais review, tô ficando empolgado e muita coisa sai do meu bolso, né, tipo esse Blessing 2 eu tive que comprar para fazer review, então eu só peço o seguinte, se inscreve e curte que já tá ótimo. E concluindo, assim, o Blessing 2 foi para mim um dos melhores fones que eu já ouvi. Eu particularmente gosto muito dessa pegada em in-ear microscópica, onde você vê tudo que está acontecendo na gravação. Então, quando eu pego o in-ear, eu estou esperando realmente isso, analisar a música, cada detalhe, tudo que está acontecendo, ouvir coisas que eu não tinha ouvido antes. E com o Blessing 2 eu consigo isso com muita facilidade, é um microscópiozinho de bolso. Não é para todo mundo, tá? Essa assinatura é cansativa, dependendo do seu gosto musical. É uma assinatura mais leve, mais aberta, mais arejada. Particularmente eu não gosto dessa assinatura para over-ear, né? Tô sendo hipócrita aqui, eu gosto para in-ear, mas eu não gosto para over-ear. Eu vou explicar isso num vídeo para vocês, mas se vocês curtem isso no in-ear, um detalhamento mais alto, uma espacialidade, velho, vai de cabeça. E falando um pouco aqui do que eu particularmente gostei de ouvir, porque isso é muito subjetivo, né? Pô, você acha um fone bom para pagode, um fone com um gravão bom para pagode. Às vezes o cara já acha algo com mais agudo para ouvir o detalhamento do lelele melhor para pagode. O que eu particularmente gostei muito foi o seguinte, música clássica. Nossa, cara, ele fica muito bom com música clássica porque é muito instrumento, numa orquestra muito grande, você ouve tudo que está acontecendo. Metal. Cara, pra metal, assim, ele é bom pra um power metal, pro meu gosto, pra um prog metal, porque ele é muito rápido, resoluto, você ouve tudo que tá acontecendo, ele desenrola toda a putaria que tá rolando ali. Agora, pra um heavy metal pesado, eu já acho que falta peso. Eu acho que falta energia pra ele, tanto grave quanto dinâmica. Então, eu acho que ele fica meio mortinho pra um heavy metal pesado, porque quando você tá ouvindo metal pesado, você quer se empolgar, né? Não analisar. Então não rolou muito. E para hip hop, eletrônica, gêneros mais modernos, ele não se enquadra tão bem, porque eu acho que ele tinha que ter um pouco mais de subgrave, pelo menos na minha opinião, mas ainda assim ele mostra um detalhamento absurdo nesses gêneros também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da review do Blessing 2, assim como eu gostei do som do bichinho. Se não gostou, deixa o dislike 2 vezes. Se gostou, deixa o like, curta, comenta e compartilha. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!